Oi, gente, boa tarde, bem-vindas à nossa live de aquecimento para a semana Destravando Sua Carreira de Maquiadora. É isso mesmo, nós estamos com as inscrições abertas para esse curso, né? Eu chamo um curso de maquiagem gratuito que vai do dia 31 desse mês, 31 de outubro, até dia 4 de novembro. Para você fazer a sua inscrição, basta clicar no link que está na minha bio do Instagram e também aqui no Facebook. Esse link está lá na página inicial, tá? Ou só fazer um comentário aqui que eu mando o link para vocês. Essa semana Destravando Sua Carreira de Maquiadora, ela serve para pessoas que querem fazer uma maquiagem que suas clientes amem, começar a faturar logo no primeiro mês, mesmo sendo iniciante. Então, se você sentiu esse desejo de ter todas essas coisas, você precisa participar desse evento. Serão 3 aulas 100% online e gratuitas, e elas vão ficar no ar por pouco tempo, tá? Então, vocês aproveitem e façam sua inscrição hoje mesmo, tá? E agora, pessoal do YouTube que está me assistindo, eu vou iniciar a nossa live aqui no Instagram também, tá? Então, eu vou fazer essas mesmas palavras aqui no Instagram. Então, me deem um pouquinho de tempo aqui. Oi, gente, boa tarde. Sejam muito bem-vindas à nossa live de aquecimento para a semana Destravando Sua Carreira de Maquiadora. Isso mesmo, estamos com as vagas abertas para a semana Destravando Sua Carreira de Maquiadora, um evento de 3 aulas 100% online e gratuitas, onde eu vou te ensinar os primeiros passos para você fazer uma maquiagem que sua cliente ame, começar a faturar logo no primeiro mês, mesmo sendo iniciante. Para você fazer a sua inscrição, porque não vai ser um conteúdo solto por aí. Você precisa clicar no link que está na minha bio, tá? Então, clica no link que está na bio, faz a inscrição, aproveita que esse evento é 100% online, gratuito, e vai ficar no ar por pouco tempo, tá? Hoje tem curso, não, eu acho que tá falando do curso da Semana Destravando Sua Carreira de Maquiadora, né? Que é online, gratuito. Ele vai começar no dia 31. A gente tá fazendo essas lives de aquecimento. Então, aqui nesse Instagram, vocês acompanhem, porque teremos várias lives de aquecimento. Quase todos os dias nesse horário, às vezes nos horários da noite, eu vou vir aqui fazer essas lives para preparar vocês para quando vocês chegar na semana Destravando Sua Carreira de Maquiadora, lá no primeiro dia, que é no dia 31, vocês estarem aquecidas e conseguirem entender realmente o conteúdo que eu vou passar lá para vocês, tá? Gente, só preciso saber se o áudio tá bom, porque eu tô sozinha aqui, nem tô em casa, tô sem microfone. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu vejo que tem muita dificuldade. Muitas pessoas têm muita dificuldade nesse assunto e, às vezes, ele trava vocês de começar na carreira de maquiadora. E o nosso tema da nossa live de aquecimento de hoje é como começar a atender clientes mesmo sem ter estúdio. Será que é possível, Joyce? Eu não tenho estúdio, eu não tenho local físico, eu quero maquiar, eu quero começar. Será que é possível sem ter estúdio? Hoje a gente vai ver tudo sobre isso. Vou falar 2 formas de vocês começarem a atender sem ter estúdio e vou dar algumas instruções para vocês também, tá? Para vocês começarem a atender. Nessas lives de aquecimento que eu vou fazer durante essas 2 semanas aí que antecedem, né, quase 2 semanas que antecedem o nossa semana Destravando Sua Carreira de Maquiadora, vão ter muitas lives com esse tipo de conteúdo, bem voltado para maquiadoras iniciantes mesmo, que querem começar na carreira e não sabem como. Então, vocês vão entender muitas coisas, muitas objeções que vocês têm, muitos medos que vocês têm de iniciar na carreira de maquiadora vão ser resolvidos por agora, tá? Então, gente, eu sei que quando a gente inicia na maquiagem, é um sonho a gente ter o nosso próprio estúdio. Eu sei, porque eu já passei por isso, já fui maquiadora iniciante, tenho muitas alunas que são maquiadoras iniciantes, então eu sei muito bem do que eu tô falando. A gente tem o sonho de ter o nosso espaço, o nosso jeito, da nossa cara, pra gente cuidar. A mesma coisa que uma casa, né? Todo mundo tem sonho de ter uma casa. Ninguém gosta de viver de aluguel. Todo mundo quer ter um carro. Ninguém quer estar andando de Uber, né? Por quê? Porque a gente quer fazer do nosso jeito. Mas, assim, montar um estúdio, gente, é algo que demanda um pouco mais de dinheiro e de tempo. E vocês vão entender outras 2 formas que eu vou passar para vocês de começar a atender sem ter esse estúdio. Não estou dizendo para vocês, não tem um estúdio, não estou dizendo. Só que um estúdio, a gente tem que entender que a gente precisa montar uma estrutura física, né? Mas eu já tenho, vou separar uma peça da minha sala e tudo mais.
Tudo bem, só que a gente vai precisar fazer algumas reformas. Então isso vai demandar dinheiro. Eu sei porque onde eu atendo hoje, né, o meu salão, o salão da minha mãe, é onde era a garagem, na casa dos meus pais. E a gente gastou muito dinheiro para deixar do jeito que a gente queria, para deixar ele com cara de salão mesmo. Então eu sei do que eu tô falando para vocês. E fora que a gente tem um estúdio, é um estúdio próprio, é muito bom, tá, gente? É muito bom. Vocês sabem que eu não atendo só aqui, eu atendo a domicílio também, eu atendo em outro salão, como eu já falei várias vezes pra vocês. Só que o lugar que eu mais gosto de atender não adianta, é aqui. Na verdade, eu tô aqui hoje, eu tô numa salinha separada, mas é aqui o local que eu mais gosto de atender. Por quê? Porque ele foi feito do nosso jeito, ele foi feito do jeito que a gente queria, a gente arrumou tudinho. Só que, igual eu falei pra vocês, demandou tempo, demandou bastante dinheiro e também tem as despesas, né, então a gente tem luz, tem ar-condicionado, tem internet, tem um cafezinho, tem a aguinha da cliente, tem a limpeza do ambiente, então tudo isso a gente tem que pensar antes de começar a montar o nosso estúdio. E volto a falar para vocês, eu sei que é um sonho de todas as maquiadoras, se não todas, mas a grande maioria, de ter o seu próprio estúdio. Volto a falar também que é muito bom, que é maravilhoso, só que não é a única forma que a gente tem para ter clientes. Não é a única forma que a gente tem para atender. E eu vou mostrar outras 2 formas que talvez para vocês que estejam no início da carreira sejam muito melhores, que foi a forma que eu fiz por muito tempo e que ainda faço, tá? Não é porque hoje eu tenho um estúdio que eu não faço essas outras 2 formas de atendimento. Eu faço. Não quer dizer, por exemplo, se eu comecei atendendo a domicílio, eu vou a minha vida inteira atendendo a domicílio. Não, é um início. A gente tá falando aqui de início, eu tô falando aqui para maquiadoras profissionais, maquiadoras iniciantes, tá? Então, eu quero que vocês pensem bem qual desses seria melhor para vocês. Porque às vezes tem gente que me pergunta: Joyce, é melhor eu atender em salão? É melhor eu atender em domicílio? É melhor eu fazer um canto na minha casa?" Eu vou falar alguns prós e contras aqui de atendimentos que não sejam em estúdio, em salão próprio, e vocês vão colocar numa balança para ver qual que é melhor para vocês, porque talvez aquilo que é melhor para mim não seja melhor para vocês. Hoje, eu, Joyce, eu a melhor forma para mim atender é aqui no salão onde eu atendo, no meu salão. É o local. Nossa, ficou bem melhor a luz. Oi, voltamos. Tinha dado uma caída aqui, né. Eu acho milhões de vezes muito melhor eu estar aqui no salão atendendo. Se alguém fosse me perguntar hoje: qual a melhor forma de atender?", eu ia dizer que era no espaço próprio, porque realmente é. Mas será que essa é a realidade de todo mundo? Será que dá para todo mundo começar assim? Inclusive eu não comecei assim. Eu vou contar no meio da live de hoje mais ou menos como que foi minha história com maquiagem. Quem estiver lá na semana Destravando Sua Carreira de Maquiadora vai entender muito mais a fundo ainda como é que foi a minha história com maquiagem, tá? Então, quais são as 2 formas de atender sem ter clientes, sem ter o estúdio próprio, sem ter o espaço próprio? Gente, o primeiro, que é o que a maioria das pessoas, das maquiadoras começa, é atendimento a domicílio. Eu até hoje atendo a domicílio. Não é assim, o atendimento que eu mais gosto de fazer? Não, eu vou falar algumas coisas aqui, porque que eu não gosto tanto, mas assim, eu faço atendimento a domicílio até hoje. Claro que a gente cobra o deslocamento, a gente tem que ter alguns cuidados que eu vou falar para vocês também mais pra frente, mas assim, é algo que eu faço. Não é porque eu tenho estúdio próprio, não é porque eu tenho parceria com outro salão, porque eu faço freelancer em outro salão, não é por isso que eu não atendo a domicílio. Eu atendo também e gosto também, tá? Não é o que eu prefiro, mas eu também gosto, tá? Então, qual é o lado ruim, né, eu vou falar o lado ruim desse, e vou falar outra forma, gente, que eu não falei, né, atender em um salão, ser freelancer de salão ou até mesmo funcionária do salão. Eu, com a minha visão de empreendedorismo, prefiro milhões de vezes ser freelancer, né, é o que eu sou. E o que que é freelancer? Quando tem maquiagem, elas me chamam pra maquiar. Joyce, hoje tem 5 maquiagens", beleza, eu vou lá e faço. Claro, a gente tem tudo, como eu tenho o meu salão, como eu tenho atendimento a domicílio, a gente programa tudo certinho, né, a gente tem as nossas agendas integradas ali, todo mundo tem acesso às agendas de todo mundo. Mas eu vou quando elas me chamam. E é muito bom a gente fazer esse tipo de trabalho, né, de freelancer em salão, porque nos traz depois eu vou falar, né, deixa eu falar dos prós e dos contras de cada um. Então, assim, eu anotei algumas coisinhas aqui, o que que é o ruim do atendimento a domicílio, né. Tem gente que pergunta: Joyce, então a domicílio é ruim? Em salão é ruim? Estúdio é ruim?"
Ah, estúdio é muito bom. Ah, gente, tudo tem 2 lados. Tudo vai ter o lado bom e tudo vai ter o lado ruim. Já falei pra vocês o lado ruim de atender de ter um estúdio, né, que são esses gastos que a gente tem a mais, que é IPTU, que é, a manutenção do local, em questão de, um café, de uma água, da estrutura física em si, do gasto, né, o gasto não, do investimento que a gente tem que ter pra fazer, do tempo que a gente leva para fazer esse estúdio, da limpeza do ambiente, tudo isso é com quem estiver administrando o estúdio. Então tem o lado ruim, mas tem o lado bom, né, gente? É maravilhoso para mim ter o meu cantinho, ter tudo do jeito que eu quero, né. O outro salão que eu atendo, esse é maravilhoso, tá, eu adoro atender lá, adoro todo mundo que tá lá, gosto das clientes, amo as minhas colegas, mas assim, não é do jeitinho, não é, mas as coisas lá não são do meu jeitinho, não fui eu que montei, não fui eu que fiz. E, não tô na minha cadeira, não tô na minha bancada, a gente não se sente em casa, né, não é igual estar em casa, é muito bom, só não é igual estar em casa. Então, atender o nosso estúdio é maravilhoso, a gente pode fazer tudo que a gente quiser, né, praticamente, então, tudo é do nosso jeito, a gente atende a cliente do nosso jeito, a gente deixa as coisinhas tudo no lugar que a gente quer, tá. Mas também tem os lados ruins, né. E o atendimento a domicílio também é assim, também tem o lado bom e também tem o lado ruim. Por exemplo, atendimento a domicílio, o que que é ruim? Tem que ter locomoção, né. Então eu aqui no meu salão, gente, é bem pertinho da minha casa, então eu venho e vou a pé em 3 minutos. É pertinho, tipo 150 metros da minha casa, é praticamente da minha casa. E aí, essa é uma facilidade muito grande, né. Por quê? Porque é super perto da minha casa. E eu amo isso, eu posso vir a pé. Aí, se eu tenho que atender a domicílio, o que que eu vou depender? De ter carro, ou vou depender de Uber, ou vou depender de táxi. Porque, assim, às vezes o meu esposo sai com o carro e eu tenho que atender no outro salão, tenho que atender a domicílio, eu tenho que me virar. Já aconteceu de eu ter que ir de táxi, já aconteceu de eu ter que ir de Uber. É melhor quando o carro tá em casa, né, é muito melhor. Então a gente tem que ter esse meio de locomoção, independente qual for. Se é o meu pai que vai me levar, se é minha mãe, se é eu que vou dirigir, se eu vou de ônibus, se eu vou de ônibus. O pessoal tá me vendo do Instagram? Sei que aqui no YouTube tá tudo certo. No Instagram eu acho que deu uma, voltamos, eu acho. Vou esperar aqui ver se vai dar tudo certo pra gente voltar. Pessoal do Instagram, deixa eu só abrir aqui pra ver se tá tudo certo mesmo. Voltamos aqui no Instagram. Tá reconectando. Só esperar pra ver se tá tudo certo, tá, gente? Pessoal aqui do YouTube, dá um isso. Só me dá um tempinho pra gente reconectar. Gente, a internet tá maravilhosa. Voltamos, 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 voltamos. E então, em que parte que eu estava? Do atendimento a domicílio, dessa parte que a gente tem que ter nosso meio de locomoção, tá? Eu tô só conectando o Instagram aqui no computador também, pra eu ficar monitorando pra ver como é que tá essa live, gente, porque tá travando, eu sei que tá travando. Oi, pessoal, tá me vendo? É nosso meio de locomoção, tá? Eu tô só, pessoal, tá me vendo? Então eu vou continuar ela aqui só no YouTube mesmo, tá? Vamos voltar aqui pra galera do YouTube. Galera do YouTube que tava me esperando. Deixa eu voltar aqui, vou fazer outra live no Instagram. Voltamos, né? Tivemos uma pausa, que deu um probleminha na minha transmissão aqui, mas já voltamos, né? Tava falando da parte que atendimento, parte ruim, né? Uma das partes ruins do atendimento a domicílio,
que é a gente ter um meio de locomoção, né. Outra coisa, gente, eu acho que é o que eu acho mais chato de ter que estar saindo do meu salão, assim, é uma parte que me nem tudo na vida são flores, né, então tem a parte ruim de ser maquiadora? Tem, né, que é principalmente quando eu vou atender fora, é de levar os produtos. Gente, aquele negócio de guarda e coloca produto, guarda aqui, coloca ali, volta ali, perde produto. Porque assim, ó, se eu tô na minha bancada, gente, eu não me perco em nenhum momento. Por mais que eu não sou tão organizada assim, mas eu não me perco em nenhum momento. Mas, quando eu não estou no meu local, eu me perco. Eu perco pincel, de cola de cílios eu tenho 3, eu guardo uma em cada lugar, porque eu sei que eu vou perder. Quando eu saio para fazer os atendimentos, eu faço isso. Outra coisa que eu acho ruim, não tem cadeira apropriada, né, tipo, aqui no meu salão eu atendo numa cadeira, que a cadeira deita, se eu quiser eu atendo sentada, lá no outro salão é numa maca, cliente deita e tudo mais. Então, tem esse lado ruim de atender a domicílio, que são essas coisas, né. Só que também tem o lado bom, que é um lado muito bom, diga-se de passagem, né. O lado de que, a gente tem clientes fiéis a nós. Como assim clientes fiéis? Eu tenho clientes que me chamam para fazer atendimento a domicílio. Eu tenho clientes que me chamam para fazer atendimento a domicílio, gente, que elas me chamam sempre. Então, sempre que elas tem uma festa e tal, é eu que vou. Então elas são fiéis, diferente das clientes do salão. Quando tu vai atender num salão que não é o teu, que é um terceirizado, o que que pode acontecer? Pode acontecer não, o que que acontece, né, que a cliente ela vai naquele local por causa do salão e não por causa da maquiadora em si. Claro que tem os lados bons ali do salão também, mas esse lado de atendimento a domicílio, a cliente vira fiel a ti, tá, depois até porque, assim, tu ganha a confiança da cliente. É muito difícil a gente colocar alguém dentro da nossa casa que a gente não tem confiança. Então, depois que tu vira cliente fiel, ela tem confiança em ti, ela nunca mais te larga. Pelo fato de ser, né: "Ah, eu vou contratar outra maquiadora pra colocar dentro da minha casa, se eu nem conheço, eu nem sei como é que é, se eu nem sei como é que é o trabalho dela". Então, é um lado muito bom da gente atender a domicílio, tá? Outra coisa que é maravilhoso no atendimento a domicílio, que é, a gente ganha muito mais, né, porque quando a gente trabalha em salão, né, eu quando faço freelancer lá, uma porcentagem fica pra dona do estabelecimento, que não é nada mais justo, não tô reclamando em nenhum momento, porque realmente é justo, depois eu vou falar algumas coisas aqui sobre isso, mas quando eu vou atender no domicílio, ou quando eu atendo aqui no meu salão, gente, é 100% meu dinheiro. Hoje a gente tá falando sobre domicílio e atendimento em outro salão, né. Mas é o lado muito bom é que fica todo o dinheiro pra gente, então a gente tem um lucro maior quando a gente vai atender a domicílio. E outra coisa, gente, se vocês estão iniciando agora na maquiagem, vocês querem começar a atender, a forma melhor é a domicílio, tá. Eu sou apaixonada pelo domicílio no início por isso, porque a gente ganha todo o valor da maquiagem é nosso, a gente ganha autonomia na agenda também, porque aí eu vou fazer os meus horários. Eu, Joyce, faço os meus horários quando eu vou atender domicílio. Consigo fazer a rota das clientes, né, quando tem mais de uma cliente num dia, e faço os meus horários. Então eu tenho essa autonomia, que lá no salão não tem, né, quando eu tô no salão terceirizado não tem. Eu vou falar também agora os prós e os contras do atendimento em ser de como é ser terceirizado em um salão. Primeiro, o ruim é que a gente paga porcentagem para a dona do salão, para o estabelecimento. E eu volto a falar para vocês que não é nada mais justo. Por quê? Porque eu estou usando a luz dela, a internet dela, o banheiro dela, o cafezinho que serve para cliente é dela, o ar-condicionado é dela, a bancada é dela, a cadeira dela, tudo é dela. Então, nada mais justo do que eu pagar essa porcentagem. Aí, outro lado ruim é que é o salão que controla a tua agenda, né? Então, o salão que vai decidir qual os horários que tu vai atender conforme ele estiver com a cliente, né. A cliente pediu às 3 horas, tu vai ter que atender às 3 horas, porque quem controla a agenda é uma outra pessoa, tá. Então não é tão bom assim quando acontece isso, tá. Quem faz o preço da tua maquiagem é o salão. O meu atendimento a domicílio, meu atendimento aqui no meu salão, eu que escolho o preço. Lá no salão que eu atendo, é tabelado, todas as maquiadoras cobram o mesmo valor.
Só tem diferença quando é noiva, quando é uma debutante, aí tem uma diferença de valor, mas assim, é tabelado para todas as maquiadoras. Não tem nenhuma que cobra mais do que a outra. Então, se a maquiagem delas aumentar, vai aumentar. Se a maquiagem delas lá for mais barata que a minha, vai ter que ser aquele valor. Eu vou ter que aceitar aquele valor, tá? Que aí vai de conversar. Eu sempre falo que o combinado não sai caro. Quando eu entrei lá nesse salão, eu fui mais sincera possível, né? Eu disse, ó, também tenho um salão, eu também atendo a domicílio. Então eu não fiquei, eu entrei de freelancer, né? Que é diferente de a gente ser funcionário daquele salão. Então eu fui clara com ela, eu já deixei na mesa, ó, talvez eu vá atender em outro lugar, talvez eu vá atender a domicílio, eu posso atender no meu salão, e a gente combinou, tá tudo certo, né. Foi ótimo nosso fechamento de contrato. Mas pode ser que vocês vão atender em algum salão que eles queiram exclusividade. Talvez eles digam assim: "Não, eu quero que tu maquie só aqui. Então se tu tiver uma outra cliente, que seja tua da rua, que não seja do meu salão, quero que tu atenda aqui". Tá? Que para quem não tem o estúdio próprio, gente, também é bom, também é maravilhoso, porque tu vai estar usando tudo daquele salão. Então, é um salão que já está pronto. Não é ruim? Não é ruim, faço isso até hoje. Só que o lado mais ruim que eu acho, é a gente ter que pagar a porcentagem, tá? É um dinheiro a menos que a gente ganha, né? Agora, o lado bom de atender em salão, né, atender em terceirizado em um salão, freelancer em um salão, é que a gente atende clientes que talvez não atenderia, porque é umas clientes que já são fixas do salão. Talvez são clientes que nem te conhecem, é o que acontece muito comigo. Clientes que nem me conheciam, passam a conhecer o meu trabalho por causa daquele salão, porque são clientes fixas daquele salão. E isso é muito bom para a divulgação do teu trabalho. Se tu souber trabalhar de uma forma inteligente de divulgação, isso é maravilhoso. Eu conheço várias pessoas que talvez eu nunca conheceria se não fosse através daquele salão, tá? Outra coisa que eu já meio que falei, né, que é o lado bom de atender como terceirizado em outro salão, é que os móveis estão todos montadinhos e prontinhos ali sem tu nem ter pagado nada, sem tu ter comprado nada. Então eu não vou precisar me estressar com que horas que o salão, se eu deixei a porta do salão aberta, que acontece às vezes, né. Às vezes eu vou para casa aqui do salão e: "Oi, será que eu fechei a porta? Será que eu adicionei o alarme? Será que eu liguei a câmera?". A limpeza do salão também é preocupação minha, da minha mãe. A gente tem que pagar luz, a gente tem que pagar água, a gente tem que pagar internet, a gente tem que, "Ai, tá precisando de comprar uma mobília nova, tá precisando de comprar outra coisa aqui, tá precisando de comprar ali, cafezinho, bolachinha", tudo isso, né, é a gente que tem que se preocupar, a gente tem que investir. E lá, quando a gente vai fazer atendimento de freelancer, o salão não precisa fazer esse tipo de coisa, né. Outra coisa é que o salão divulga o teu trabalho. O salão lá divulga o meu trabalho para mim. Claro que eu faço isso constantemente nas redes sociais, como vocês vejam, né, mas o salão também já faz. Por quê? Porque ele está divulgando o serviço deles e, ao mesmo tempo, divulgando o meu trabalho, que é maravilhoso. O salão lá tem várias seguidoras que não me seguem. Então, tem várias seguidoras que não me conhecem, que estão conhecendo através das redes sociais do salão, ou de qualquer outra forma de divulgação também, né. Não existe só as redes sociais como forma de divulgação. Outra coisa é que lá a gente tem clientes mais rápido, né, porque o salão já tem a cartela de clientes dela, então a gente tem as clientes que são dela, então é muito mais rápido para a gente conseguir clientes quando a gente vai fazer atendimento freelancer em outro salão, né. Agora eu quero que vocês se atentem em algumas coisas. Se vocês forem atender a domicílio, por exemplo, né, cuidar que a gente precisa ter uma organização nos materiais de maquiagem e uma organização na agenda. Por exemplo, eu moro aqui na minha cidade é Sombrio e tem outra cidade vizinha que eu atendo bastante, que é em Balneário Gaivota. Então, quando eu tenho bastante clientes a domicílio, o que que eu faço? Ah, na rota que eu vou para Balneário Gaivota, que é uma cidade vizinha, eu atendo as clientes dessa rota. Então, eu marco a agenda assim. Ah, se uma cliente quer aqui pertinho, já aconteceu. Uma cliente que é aqui pertinho da minha casa ou em outra rota, eu deixo para um outro momento. Então, eu deixo essa agenda bem certinha, já conectada com a rota, para eu não precisar estar indo e voltando, acabar perdendo tempo e dinheiro na estrada, né. Outra coisa é quando eu atendo a domicílio, eu cobro deslocamento, porque assim, eu tenho um salão prontinho esperando a cliente, para ela vir no meu atendimento, né. Se ela optou por eu atender ela a domicílio, não tem problema nenhum, eu vou, porém eu cobro deslocamento,
Porque se ela tivesse vindo aqui, eu não teria esse custo com deslocamento. E o valor da minha maquiagem é o mesmo. A única coisa que eu faço de diferente é ter o valor do deslocamento, que nada mais justo, tá? E todas as clientes aceitam. Eu, me colocando no lugar de cliente, por exemplo, se eu tivesse uma manicure que viesse atender na minha casa, que ela cobrasse um valorzinho de deslocamento, gente, eu sinceramente pagaria. Por quê? Porque daí eu não preciso ir lá, não preciso me locomover. Inclusive, eu também teria que ter gasto com locomoção, então eu preferia ser, mesmo que fosse um pouquinho mais caro, eu preferia ser atendida em casa. E muitas clientes acontecem isso, elas não vejam problema em pagar o deslocamento. Claro, gente, por exemplo, assim, já aconteceu de eu ir num local e eu atender 5 pessoas, eu vou cobrar só um deslocamento, aí elas dividem o deslocamento, que vai ficar bom para elas e para ti vai dar no mesmo, né, tu vai cobrar o teu valor para ir e pra voltar, e para elas vai ser incrível. E tu vai atender todas no mesmo lugar, em vez de estar indo na casa de uma, na casa de outra, na casa de outra. Mesmo que seja, assim, uma rota, né, seja perto, mas é tão chato a gente ficar guardando as coisas de maquiagem, depois botar tudo na maleta de volta, bota em cima da mesa e, ai, é muito chato. Então tem essas coisas, assim, que a gente pode fazer para combinar. Outra coisa que aconteceu comigo esses dias, eu fui em uma cidade, atendi 3, 4 pessoas. E aí ela assim: "Ai, Joyce, você não poderia fazer um desconto?" Gente, eu não dou desconto na minha maquiagem, tá, porque eu acho que o meu trabalho vale até mais do que eu cobro, mas enfim. Eu moro numa cidade pequena também, eu acho que o valor que eu cobro é um valor razoável, é bom, acho que vale mais, mas é bom, tá, eu não tô reclamando disso. E eu não dou desconto na maquiagem. Aí o que que eu fiz pra ela? Como ela já é minha cliente antiga, ela já conseguiu várias clientes pra mim, então o que que eu fiz? Eu disse: "Ah, então dessa vez eu não vou te cobrar o valor de deslocamento". Então pra ela saiu bom, né, eu não dei desconto na maquiagem em si, e até eu tinha cobrado o valor de deslocamento mais caro do que realmente eu gasto de gasolina, porque, assim, quando a gente vai também colocar um valor de deslocamento, por exemplo, se tu vai com o teu carro próprio, não vai colocar só o valor da gasolina. Porque tem todo um risco que a gente corre o risco de bater o carro, a gente tem outros gastos para manter um carro. Então é a manutenção do veículo, é o IPVA, é o documento dele, é a tua carteira de motorista, tudo isso tem que estar embutido. Então eu sempre cobro o valor um pouquinho a mais do que a gasolina, ali uns 20% a mais do que o valor da gasolina, tá? E uma coisa que a gente tem que se atentar quando a gente vai atender a domicílio, um dia antes de vocês irem, olhem no Google Maps, olhem no Waze, não sei qual aplicativo que vocês usam, para vocês verem a rota certinho. Aqui a minha cidade é pequena, mas mesmo assim eu não conheço todos os lugares que tem. E eu já acabei, gente, ficando numa ruim, porque eu fui atender a domicílio e eu peguei o endereço pelo WhatsApp ali, né, que a gente manda a localização e tal, e ela mandou a localização e eu fui. Eu cheguei na frente da casa, não tinha ninguém. Só que foi um erro muito grande meu. Por quê? Porque eu não olhei a rota e porque eu também não perguntei coisa que vocês têm que perguntar, que agora eu pergunto, né. Qual a cor da casa e qual o número da casa. Porque na localização que ela me mandou era outro lugar, não era o mesmo lugar que eu tinha que atender, vocês acreditam? Então, assim, eu bati numa casa que nem era, e aí eu não estava conseguindo falar com a minha cliente, o celular dela estava sem bateria, ela estava me esperando, eu esperando ela, então deu uma confusão bem grande. Ainda bem que ela era a minha última cliente do dia, que aí acabou não atrasando as outras. Mas se ela é a primeira, se ela é a segunda do dia, e acaba por causa disso, às vezes, atrasando as outras clientes. Então, quanto mais informações a gente ter, melhor, tá? E é legal a gente também adicionar 15 minutos a mais, né, do trajeto. Ah, eu sei que daqui na minha cliente eu vou levar 15 minutos, então eu coloco o dobro, 15 minutos. Ah, eu sei que eu vou levar 10, adiciona 15, porque tudo pode acontecer. Se tu pegar um acidente na estrada, se, sei lá, se estiver chovendo muito, a gente tem que ir mais devagar. Se fura um pneu, se isso, se aquilo, né? Se tem passeata no trânsito, né? Na cidade. Aí a gente tem que colocar tudo isso, né? Por quê? Porque eu prefiro chegar adiantada do que eu chegar atrasada, atrasar cliente e atrasar minhas outras clientes, tá? Outra coisa legal pra gente fazer quando for fazer atendimento a domicílio é criar um textinho, né? Até deixar esse textinho pronto e mandar para cliente assim, ó, mais com essas informações mais ou menos, né? Dizer para ela que a maquiagem foi marcada a tal horário, que você precisa que ela esteja já pronta, esperando ela nesse horário, que você vai chegar ou nesse horário ou uns 5 minutos antes,
Que você talvez tenha clientes depois e que as outras clientes também não podem atrasar. Que se ela vai lavar o cabelo, se ela vai fazer o cabelo, que ela já esteja com o cabelo lavado, de banho tomado, com o filho quietinho, guardadinho, né, porque às vezes nunca aconteceu comigo, tá, mas eu vi vários relatos de maquiadoras que chega em casa, na casa da cliente, e a cliente ainda vai dar comida para o filho, ainda vai comer, ainda vai tomar um banho. Então, assim, às vezes nem é por maldade que a cliente faz, tá? Às vezes é porque ela não se toca mesmo. Então, mandar esse textinho, né, ou até um áudio, eu acho mais legal em áudio, porque acaba sendo um atendimento mais personalizado desde o início, né? A pessoa vê que tu tá falando com ela consegue ver o tom da tua voz, porque às vezes no texto fica mal interpretado, às vezes pode ser que a cliente ache ruim, mas é legal a gente dar essas informações para cliente, tá? Para cliente também deixar um lugarzinho da casa separado para vocês, uma cadeira, um travesseiro, tá? Tudo isso, deem essas orientações para cliente. Aí vocês podem pensar assim: "Nossa, mas isso é tão óbvio". Pra gente é óbvio, mas pra cliente não é óbvio. Pra ela é uma novidade talvez ela nunca se maquiou como uma profissional, tá? Então é bom a gente dar essas orientações aí para nossas clientes, tá? Se vocês tiver luz para fotografar, tipo uma ring light, tipo eu tenho um bastão de LED, eu sempre levo, porque dá muita diferença a foto. "Ah, Joyce, não tem", não tem problema, tá? Se tiver, não esqueçam de levar, tá? E às vezes a gente pensa: "Ai, como que eu vou conseguir cliente, como que eu vou conseguir emprego em outro salão?". Gente, quem tem boca vai a Roma. Eu, nesse salão que eu trabalho hoje, em outros 2 salões que eu já atendi, eu não precisei ir atrás. Por quê? Porque eu tenho um trabalho bem eficiente nas redes sociais, mas é por isso. Se você está começando agora, se ainda não tem esse trabalho tão, eficiente nas redes, tão forte nas redes sociais, esse reconhecimento ainda, eu aconselho vocês a procurarem salões mesmo. Todo mundo tem uma amiga e todo mundo tem uma amiga que vai em um salão. Que você vai fazer? "Ô amiga, ah, mas sabe aquele salão que tu vai? Então, tem maquiadora lá?". Ela vai te dizer se sim ou não. E ela vai dizer se ela não sabe. Se ela não sabe, ela vai te passar o contato da dona do salão. Tu vai entrar em contato com a dona do salão: "Ô fulana, eu sou amiga da tua cliente, fulana de tal. Eu queria saber se você já tem maquiadora, se vocês têm interesse em contratar uma outra. Eu posso estar te mandando as fotos do meu trabalho, eu posso aí fazer um teste em ti". Já aconteceu muito. Em 2 salões que eu atendi, inclusive nesse aqui, eu fui fazer teste. Aí o meu irmão assim: "Nossa, mas tu é professora de maquiagem, como é que tu vai fazer teste?". Gente, a gente tem, em alguns momentos, calçar a nossa sandália da humildade e entender que eu precisava sim fazer teste, que aquele salão queria ver se realmente eu sou boa. E enfim, graças a Deus deu tudo certo, né. Eu maquiei uma pele jovem, uma pele negra e uma pele madura. E até hoje a gente tá lá fazendo essa parceria maravilhosa. Então se ofereçam: "Ai, tenho vergonha". Gente, tem que tirar a vergonha do bolso, né, ou deixar ela guardadinha no bolso e ir com a cara e com a coragem, porque senão vocês vão ficar estagnadas no lugar onde vocês estão. Se eu tivesse tanta vergonha, hoje eu não estaria onde eu tô. Se eu tivesse vergonha de dizer que: "Ai, eu atendo em outro salão", poderia ser orgulhosa em dizer que: "Ah, eu atendo em outro, ah, Joyce tem salão, por que ela vai atender em outro salão?". Gente, eu não tenho, eh, essa vergonha de dizer não, tá. Então, quero agradecer muito vocês por estarem aqui comigo na live hoje. Lembrando que nesses dias aqui que nós estamos na semana de aquecimento, para a semana Destravando Sua Carreira de Maquiadora, nas lives de aquecimento, né? Teremos muito mais lives aqui, quase todos os dias. Se não, não vou conseguir fazer todos os dias, mas quase todos os dias teremos aqui. E se você ainda não se inscreveu para a semana Destravando Sua Carreira de Maquiadora, quer fazer maquiagens que suas clientes amem, começar a faturar logo no primeiro mês, mesmo sendo iniciante, clica no link que está na bio do meu Instagram, né? Eu vou deixar na descrição aqui no Instagram. E clica também, tem na descrição geral aqui do YouTube, tem um bannerzinho, tem lá o link para vocês fazerem a inscrição, tá? Então não tem desculpa. É um evento 100% online e gratuito. Então, eu vejo vocês nas próximas lives e vejo vocês também na semana Destravando Sua Carreira de Maquiadora. Um beijo e até mais. Tchau!